abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, lá no Velho Testamento. Nós vamos ler três versículos. Aqui eu coloquei o versículo 16 e 17, mas nós vamos ler o 15 também. Todo mundo consegue ver aqui? Dá para ver? Primeiro Samuel, capítulo é o de número 7. Somente 3 versículos. Já? Show. Diz assim a palavra do Senhor: E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Eu vou ler novamente. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou o altar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa palavra, porque nós reconhecemos que a tua palavra é a verdade. Tua palavra, Senhor, ela tem poder de fazer milagres em nossas vidas. É ela que nos limpa, é ela que nos lava, é ela que motiva e aumenta a nossa fé. É ela, Senhor, que é saúde para os nossos ossos. Foi por isso que nós viemos aqui hoje, só por causa da tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, eu quero dizer que tu tens total liberdade para falar conosco hoje, Deus. Que eu diminua, Senhor, e diminua, para que tu apareça, Pai. Vem falar conosco, Senhor, da maneira que tu quiseres, Senhor, porque nós entendemos que a tua vontade sempre é a melhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que não seja da nossa maneira, mas da tua, Deus. Eu quero dizer que tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Opera milagres no nosso meio hoje, Deus. Faça milagres acontecerem em nossas vidas. Talvez muitos de nós que aqui está, a começar por mim, precisa de cura, Senhor. Em áreas das suas vidas que talvez nem mesmo conheçam. Área física. Tu conheces cada célula do nosso corpo, Deus. Comece hoje, Senhor, a mudar a história, Senhor. Tire todo o nódulo, tire todo o mal, Senhor, toda a dor, toda a inflamação. Em nome de Jesus nós repreendemos este mal. Senhor, cure também o emocional, os corações, Senhor, que sofrem, Deus. Em nome de Jesus, tire toda a autocomiseração, Senhor, toda a depressão. Em nome de Jesus nós repreendemos. Cura, Senhor, nossa vida espiritual, Senhor. Oh Deus, muitos de nós talvez sejam como eu digo ainda, Senhor, meio dentro da igreja e meio fora. Talvez muitos de nós estejamos como eu digo, dormindo na janela. Pai, desperta-nos hoje, Senhor. Desperta-nos hoje, Senhor, para que possamos de fato, Senhor, nos posicionar. A janela não é o nosso lugar, Senhor. Nosso lugar é na tua vontade. Nosso lugar é no centro, Senhor, da tua vontade. Por isso, Senhor, eu te peço hoje, no nome de Cristo Jesus, traga-nos para o centro. Para o centro da tua vontade, Deus. Para o centro da tua vontade, Senhor, nós cantamos aqui que quando tu ages, Senhor, ninguém pode impedir. Não tem demônio, Senhor, que possa contra nós. Não tem mal, Senhor, que possa permanecer. Por isso, Senhor amado, que todas as cadeias
cadeias, algemas, sejam destruídas agora em nome de Cristo Jesus. Vem hoje, ó Deus amado, tome conta, Senhor, da nossa mente. Leve cativa a Ti, Senhor. Renova a nossa mente hoje. Pai, que possamos entender a Tua palavra. Oh Deus, nós não queremos, Senhor, ser movidos por emoções, Senhor. Nós queremos fazer um culto racional, onde nós entendemos aquilo que estamos falando, cultuando, louvando, adorando, Deus. E que tudo isso, Pai amado, suba a Ti, como cheiro suave, Senhor. Agrada-nos nós hoje, Senhor. Pai, que nossos louvores, nossas orações, nossa adoração, coloca um sorriso lindo no Teu rosto, Pai. É isso que nós queremos, pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor com bastante alegria? Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu pensei mesmo em pregar no Novo Testamento, numa semana, num dia e no outro no Velho Testamento. Eu ia caminhando por um determinado pensamento, mas Deus me fez fazer uma curva e colocou no meu coração que eu deveria falar sobre as cidades que Samuel julgou. Tantas pessoas, homens e mulheres na Bíblia, que nós poderíamos usar como exemplo. E eu procurei de fato, pensei em muitos deles. Mas quando eu pensei em Samuel, eu não sei se você conhece Samuel, o profeta. Esse homem não era só um profeta, além de profeta, aliás, eu acho que é o único profeta que era sacerdote. Não tem outro. Tantos homens na Bíblia que nós usamos como exemplo sempre. Homens que tinham coração, até segundo o coração de Deus, mas que todos esses homens foram, em algum momento da sua vida, falharam, erraram, pecaram, tomaram decisões que não agradou a Deus. Porém, Samuel é diferente. Samuel, ele está envolvido com Deus desde o momento da concepção dele. Em todos os momentos você não vê falha em Samuel. Samuel é o exemplo. Você quer ver um crente? Olhe para Samuel. Desde pequeno ele já ouvia a voz de Deus. Desde pequeno ele já se envolvia com as coisas de Deus e com prazer. Então eu pensei na vida de Samuel e comecei a procurar textos que poderiam nos abençoar, até que eu cheguei no capítulo 7, depois de uma vitória contra os filisteus, chegamos até o versículo 15, 16 e 17, e esse texto fala muito a mim. E eu quero muito que esse texto fale ao seu coração também. Eu acredito que Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Eu creio que Deus hoje tem uma palavra para mudar alguma coisa na sua história. E gostaria muito que você estivesse com o seu coração aberto. Eu quero pedir a você que se desarme. Que se desarme hoje dos teus preconceitos, das suas teologias, daquilo que você aprendeu, que é certo, que é errado. Que hoje você esteja somente com o seu coração aberto para receber o que Deus tem para você nesta noite. Quando eu comecei a ler esse texto e você observou, ele fala a respeito de algumas cidades. Não sei se você já ouviu falar dessas cidades, talvez já. Mas a primeira coisa, eu como um bom questionador que sou, quando eu comecei a estudar esse texto, eu já senti falta de uma cidade muito conhecida, mais falada na Bíblia. Que cidade é essa? Jerusalém. Jerusalém é conhecidíssima por todas as pessoas, é a cidade que é mais falada na Bíblia. Jerusalém significa Shalom, a cidade da paz. Mas neste texto em particular, Samuel não fala de Jerusalém, ao contrário, ele fala de outras cidades aqui que eu achei muito
importante. A primeira coisa que me chama a atenção é que Samuel, ele era um homem diferente, um profeta, diferente dos outros profetas na ocasião. Os profetas geralmente moravam num determinado lugar e a nação ia até o profeta para saber o que Deus tinha para aquela nação, seja no coletivo ou no individual. Samuel era diferente. O que nós temos aqui no versículo de número 16? Que ele, de ano em ano, ele fazia uma volta, ele não ficava esperando as pessoas virem falar com ele. Ele não era um profeta ídolo. Ele não era um popstar. Não, ele ia até onde as pessoas estavam, até onde a nação estava, até onde o necessitado estava. E eu comecei a pensar quando é Deus que nós vamos aprender isto. Que nós não somos popstars, não. Hoje em dia você liga a TV e você começa a ver aqueles programas dos pastores e pastoras, igrejas poderosas, e você começa até a se sentir mal, porque você começa a parecer que você nunca vai chegar a ser vitorioso daquela maneira. Aqueles pastores ridículos, com igrejas poderosas, com igrejas maravilhosas, com aqueles programas maravilhosos. Quando é Deus que eu vou chegar até lá? Parece que eu estou tão distante disso. Mas são pessoas que nem conhecem seus membros, que não sabem a necessidade das suas ovelhas. Aliás, não precisa ser nem aquelas igrejas poderosas. Eu conheço igrejas hoje, inclusive, que tem pastores que saem pela porta dos fundos. Lá em São Paulo eu faço questão de ir na porta cumprimentar cada pessoa que sai da igreja, porque pode ser a única oportunidade que eu tenho para conversar com aquela pessoa. Quando é que nós vamos aprender que nós temos que ir lá onde está o necessitado e deixar de ser o bambambam, e deixar de ser a estrela, e deixar de ser o top? É isso que eu começo a aprender aqui com o profeta Samuel. Outra coisa que eu começo a aprender aqui com ele é que ele, de ano em ano, ele faz esse percurso, ele faz essa volta. Ele não vai de uma vez e se deixa para lá. Ele está sempre procurando saber como é que estão essas cidades. E quando eu comecei a ver essa rota que ele fez, eu não acredito em coincidência. Você acredita em coincidência? Eu não acredito em coincidência, não. Se Deus permitiu que estivesse registrada a rota de Samuel aqui, é porque eu e você precisamos aprender algo hoje. Você está disposto a isso? Amém. Você está disposto a isso? Vamos aprender juntos, então? A primeira cidade que Samuel passou. Olha aí na sua Bíblia está aberta ainda? Vamos conferir. De ano em ano, fazia uma volta, passando por. Qual é o nome da cidade? Betel. Não esqueça disso. A primeira cidade que Samuel passava quando ele fazia a sua volta era Betel. E o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Betel é uma cidade muito conhecida no Velho Testamento. Esta é a cidade onde Abraão, quando estava lá em Ur dos Caldeus, certamente adorando ídolos como seu pai e sua família, mas um dia ele ouviu uma voz de Deus, um Deus desconhecido, um Deus que ele não conseguia enxergar. Esse Deus falou para ele: Abraão, eu vou mudar a sua história agora, Abraão. Por isso sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te
chamava Luz, cidade de Luz. Depois de algum tempo, nasceu seu filho Isaac, nasceu seu neto Jacó. Jacó, muito esperto. Jacó quis ganhar a primogenitura do seu irmão direito, a primogenitura, e um dia Esaú chegou de uma caçada infrutífera, varado de fome, como nós falamos em São Paulo, brocado de fome, como se fala no Maranhão, aqui eu não sei como se fala, mas muita fome, e Jacó tinha os seus dons. Jacó preparou lá um prato, um guisado. Os cariocas falam que era feijoada, os paulistas falam que era virado, né? Então aqui em Natal, que prato que é o principal aqui? Não tem? É o quê? Puxado, pode? Jesus, não era isso não. Carne de sol com macaxeira, podia ser isso, porque era muito bom. E quando Esaú sentiu o cheiro, ele falou: eu quero. E Jacó não teve dúvida, fez ali uma pergunta a ele, se ele queria trocar a primogenitura, e a pessoa com fome, amados, ela troca, e foi isso que ele fez, ele trocou o direito da sua primogenitura. Mas Jacó não parou por aí, Jacó enganou seu pai. Jacó só fez errado, sabia disso? Você não lembra alguém que sempre quer fazer certo, mas erra, quer falar as coisas certas, mas acaba falando errado, quer ter atitudes corretas, mas sempre caminha pelo lado errado? Foi assim com Jacó. Jacó é como nós. Jacó é como nós, só errava. Mas um dia Jacó estava sozinho num determinado lugar, e diz a palavra de Deus que quando ele estava ali sozinho, ele decidiu dormir naquele lugar, colocou uma pedra, encostou a sua cabeça, e naquela noite ele teve um sonho. Diz a palavra do Senhor que ele viu uma escada que vinha do céu até a terra, e os anjos desciam e subiam. Diz a palavra do Senhor que quando esse homem acordou daquele sonho, ele falou: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. É Betel. E naquele momento ele pegou o azeite, colocou sobre a pedra que estava ali, que ele descansou naquela noite, e disse: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Amado, minha amada, Jacó fez tudo errado até achar a casa de Deus. Está me ouvindo? Jacó errou até achar a casa de Deus. Ele nomeou aquele lugar como casa de Deus. Por isso, quando Moisés escreveu esse livro, ele já usou lá em Gênesis, da história, no capítulo 12, quando fala do chamado de Abraão, ele já usou Betel. Eu comecei a pensar a respeito disso. E aí eu até escrevi aqui para você não esquecer. Comece sempre pela casa de Deus. Sempre pela casa de Deus. Você quer alguém namorar? Comece sempre pela casa de Deus. Se seu namorado não é cristão, comece pela casa de Deus. Traga ele à igreja. Mas ele não ficou, ele veio uma vez, não importa, ele ouviu a palavra, e essa palavra no momento certo vai germinar. Você precisa de um trabalho, comece pela casa de Deus, venha falar com Deus. Os irmãos vão estar aqui orando por você, para abençoar a sua vida, para que Deus abra as portas para você. Você precisa de ajuda, saúde, venha orar com a gente, comece na casa de Deus. Tudo que você for começar, comece sempre pela casa de Deus. Jacó falou: Deus estava aqui, eu não sabia. Esse não é outro lugar, é a casa de Deus. Lembra que lá ele colocou uma pedra e descansou sobre ela?
1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, sabe o que ele diz? Que Jesus era a rocha que estava no deserto. É esse Jesus que é a pedra que você precisa descansar. Ele falou: vinde a mim todo vós que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Salmo de número 37, ele diz assim: descansa no Senhor. Põe sua cabeça nele hoje. Em Deus. Em Deus, em Deus. Comece por Betel. Não pare, não. Não desista da casa de Deus, não. Aqui é o lugar onde Deus está para abençoar a sua vida e mudar a sua história. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Mas aí a história continua. O percurso dele continua. Depois que ele sai de Betel, para onde é que ele vai? Gilgal. Só a sua Bíblia que diz que é Gilgal. Eu só ouvi você. Qual é a próxima cidade? Gilgal. Gilgal. Então a primeira é casa de Deus. A primeira coisa, casa de Deus. A segunda é Gilgal. E Gilgal significa círculo de pedra ou aliança. Todos esses textos aqui estão em Josué e você vai conhecer. Você deve conhecer essa história. É quando o povo de Deus sai do Egito, caminha depois de 430 anos de escravidão, caminha durante 40 anos no deserto, agora chega num determinado lugar, Jordão, o Rio Jordão. Basta atravessar o Rio Jordão para começar a conquistar a terra prometida. Sabe que ali, naquele momento, teve pessoas que desistiram. Existe uma tribo chamada tribo de Gileade, já ouviu falar? A tribo de Gileade não faz parte das 12, mas foi uma composição de 3. Tribo de Aser, tribo de Dan e a tribo de Ruben. Algumas pessoas falaram: não, tá bom, nós vamos ficar do lado de cá mesmo. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer ser abençoado. Tem gente que não está afim de cruzar o Jordão. Sabe por quê? Porque Jordão significa descer. Para você conquistar a promessa de Deus, você precisa descer. Descer é se humilhar, descer é ir ao chão, que é o nosso lugar. Porque a palavra de Deus diz que a terra é estrada dos pés do Senhor. O lugar mais alto onde a gente deve estar é nos pés do Senhor. O lugar mais alto que eu e você devemos estar é nos pés do Senhor. O povo chegou até ali no Jordão, desceu, e agora Deus fala para ele: você agora pode atravessar o Jordão. E quando eles atravessaram o Jordão, a primeira cidade que eles chegaram foi Gilgal. Basta na casa de Deus, faça aliança com Deus. Não adianta só frequentar a igreja. Não adianta só participar de grupos de louvor, de intercessão, de diaconia. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Mas não adianta só isso. Precisa ter aliança com Deus. Aliança é compromisso. Nós falamos aqui no domingo da ceia. Eu não canso de dizer. Você deve saber o que é uma aliança. Se você nunca pôs o nome dele, você já ouviu, já viu pelo menos. Aliança é algo muito sério. Aliança fala de respeito. Aliança fala de amor. Aliança fala de compromisso. Eu quero dizer para você que hoje é dia de renovar a sua aliança. Hoje é dia de fazer aliança com Deus. É hoje. Quando nós não estamos com alianças, quer dizer que nós estamos sozinhos. Não é assim? E se nós estamos sozinhos, nós estamos à mercê do outro. Quando não temos aliança, não temos cobertura. Aliança com Deus. Talvez você já tenha quebrado a sua aliança com Deus há muito tempo. Talvez não tenha respeitado a aliança que você teve um dia com Deus. Mas hoje é dia de renovar a sua aliança com Deus.
Hoje eu vim para cá pensando nessa palavra, nesse texto. Falei, meu Deus, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? E aí eu lembrei que Gilgal foi o lugar onde Deus renovou a aliança com o povo dele. A aliança que Deus havia feito anteriormente foi a circuncisão lá com Abraão. A circuncisão só foi feita de novo em Gilgal. Ou seja, Deus renovou a aliança com todo o povo, porque aquele povo que saiu do Egito, todos morreram no deserto, só salvo Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra de Canaã, somente os dois. Então Deus estava falando, agora é hora de mudar. Quando nós pensamos em Gilgal, nós lembramos do que a palavra de Deus fala. Olha, é ali que vocês vão deixar o seu opróbrio. O opróbrio é o que? É a ofensa, é a afronta, é a indignação, é a injúria, tudo aquilo que você carregava no Egito, e que muitas vezes nós teimamos em continuar carregando. Esquecemos do que a Bíblia fala. Ela diz para nós renovarmos a nossa mente em Deus, para não nos conformarmos com este mundo, nem com o que no mundo há. Nós não temos que viver as coisas do Egito. Hoje é dia de aliança com Deus. Deixa Deus mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa história. Deus é aquele que não é como nós gostamos de coisa velha, né? Quantas vezes ele quer sempre consertar as coisas velhas? Deus não. Deus, quando ele foi fazer o homem, sabe o que ele fez uma terra totalmente nova para o homem morar. Quando ele ia destruir com o dilúvio, sabe o que ele fez? Ele mandou Noé fazer uma arca novinha para salvar a sua família. Quando Deus decidiu vir a este mundo em forma humana, ele chamou uma moça nova também, para que fosse a mãe de Jesus Cristo, seu filho. E depois, quando ele decidiu vir habitar em nós, ele falou, não vai ter coisa velha não, eis que faço nova todas as coisas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus quer acabar com esse opróbrio, com essa ofensa, com esse pecado que a gente carregava todos os dias, que sempre era lançado no nosso rosto. Chega disso. Chega disso. É dia de aliança com Deus. É dia de aliança com família. Eu não sei como é o relacionamento seu com a sua família. Talvez muitos de nós teimamos em querer viver uma vida de hipocrisia, fingir que não aconteceu nada, deixa para lá. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você precisa ter uma aliança com a sua família. Você não nasceu nessa família por acaso, não. Eu sempre brinco, eu falo que quando a cegonha me trouxe, ela me largou, eu bati no muro assim, do lado de cá tinha o seu Arlinda e a dona Arlinda. Olha o nome dos meus pais, seu Arlinda e a dona Arlinda, índios de lá das Alagoas. Do outro lado tem uma família muito rica, e eu fiquei ali perdendo, ó. Cai para lá, cai para cá, cai para lá, para cá. Para que lado cai? Arlinda, né? Simples, muito simples, pobres. Durante muito tempo na minha vida de adolescência, eu reclamei muito, briguei muito com Deus, por que tinha que ser assim, por que eu tinha que nascer aqui. Mas depois eu entendi, era lá que eu tinha que nascer. Com todas as dificuldades que meus pais tiveram, uma família muito simples, eu fui o premiado, glória a Deus por isso. Eu fui o premiado de ser o homossexual da família. Então, hoje eu entendo isso, que eu era a bênção da família. Você é a bênção da sua família, sabia disso? É você que é a bênção dessa família. Talvez eles não entendam, e você precisa entender isso, que eles não te entendem. A sociedade, ela ensina do jeito dela, e eles acatam isso, a família acata isso, mas você é a bênção da sua família.
Hoje nós somos em 7 irmãos, 5 desses irmãos são pastores, e eu era o problema da família, tanto por conta da sexualidade, quanto por conta dos problemas que eu causava para a família. Eu tive muito problema para a minha família, mas um dia minha mãe fez um compromisso com Deus. Ela falou: Senhor, eu quero que este ano pelo menos um dos meus filhos se converta. Jamais ela ia imaginar que ia ser eu. Mas quando foi em maio de 83, eu não aguentei. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. E a partir daí todos os outros foram se convertendo. Hoje, graças a Deus, os 7 estão no Senhor Jesus. Para a glória do Senhor. Não converso com meus pais, não converso com meus irmãos. Ô amado, você está bem com isso? Você não pode estar bem. Você não pode estar bem. Deus vai dar estratégia para você se aproximar da sua família novamente e abençoar a vida da sua família em nome de Cristo Jesus. Hoje é dia de aliança com Deus. Hoje é dia de aliança com a família. Hoje é dia de aliança com o seu companheiro, com a sua companheira. Olha, nós estamos vivendo num mundo onde os valores estão sendo completamente alterados. Totalmente alterados. O inimigo ele tem falado em nossos ouvidos, sabe o quê? É melhor estar sozinho. É melhor estar sozinho. Quantas vezes você já ouviu isso? Que é melhor você estar sozinho. Quantas vezes você já ouviu isso? Quando o inimigo ele fala isso aos nossos ouvidos, ele não está preocupado com você não, sabia? O inimigo não está preocupado com você não. Ele está preocupado em desmentir a Deus e colocar em dúvida a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que não é bom que o homem esteja só. A palavra de Deus é melhor serem 2 do que 1. A palavra de Deus não andarão 2 juntos se não houverem deles de acordo. É palavra de Deus. Então que história é essa que é melhor estar sozinho? Sozinho eu não preciso dar satisfação para ninguém. É verdade. É verdade. Só que quando nós temos que dar satisfação para outros, isso é comprovado, viu? Nós temos até a nossa saúde favorecida, sabia disso? Porque se você está na rua aí sem prestar atenção no horário, quando o seu companheiro, sua companheira de telefone fala: ô, você não comeu ainda, vem para casa rapidinho para você lanchar, isso faz bem para a sua saúde. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Os programas hoje em dia que mais fazem sucesso, sabe quais são? São os programas de isolamento. É Big Brother, é Fazenda, até aquele programa chamado Solitário. Você já ouviu? Já assistiu esse programa? Teve no SBT, Solitário, onde a pessoa fica isolada ali sozinha. Então ele quer fazer com que a gente aceite essa informação. Não aceite isso não, amados. Quantos aqui são casados? Amém. Quantos estão com seus companheiros aqui? Fique de pé, por favor. Você que é casado, coloca a mão no seu peito. Solteiro também. Pronto. Pronto, assim. Senhor, no nome de Jesus Cristo, que eu oro, Senhor, nesse momento pelos casais, Senhor. Deus amado, nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra diz que é melhor serem 2 do que 1, Pai. O inimigo, Senhor, tem tentado nos laçar, nos enganar. Ele tem tentado colocar intriga, Senhor, nos relacionamentos para destruir os casamentos, Pai. Deus, mas eu não aceito isso, Deus amado. Eu repreendo toda ação do mal, toda ação maligna. Toda chama de intriga, Deus amado, que tem feito, Senhor, com que os casais sejam abalados, ó Deus. Eu repreendo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, ter relacionamentos, Senhor, estáveis, ó Pai amado, para mostrar que Tu és Deus em nossas vidas, Pai. Nós não estamos brincando, Senhor, que nós não estamos, Senhor, envolvidos por causa de sexo, ó Pai amado, mas porque nós, Senhor, sabemos que Tu és o Deus da nossa vida e a Tua vontade é que nós sejamos verdadeiramente, Senhor amado, casal. Por isso, Deus, fora de nós toda inveja, todo ciúme, toda língua enganosa, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo isso para a glória do Teu nome. Eu
Eu abençoo esses casais, ó Pai amado, e aqueles, Senhor, que estão solteiros, Deus, em nome de Jesus, profetizo na vida desses irmãos, dessas irmãs. Senhor amado, que Tu mesmo, Senhor, enviará a Rebeca, o Isaac, para cada um deles, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Isso eu oro e eu agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém. Pode beijar a noiva, em nome de Jesus. Não se engane, não se engane. Hoje é dia de aliança com seus irmãos. Aliança com seus irmãos. Como é que nós podemos falar que nós somos de Deus, que nós vivemos Deus, que nós somos cristãos, se eu não vivo aliança com meu irmão? Seja daqui da igreja, seja de fora. Eu lembrei da Cíntia e da Evóticas. Quando já ouviu falar dessas duas? Cíntia e Evóticas. Existe, viu? É Bíblia. Está lá em Filipenses. Duas irmãs cooperadoras de Paulo. Olha, era a mulher que trabalhava, era obreira das duas, mas elas não se falavam. Como é que pode isso? Eu fiquei imaginando, imagina o culto. Chega a irmã Cíntia que está aqui no culto, e de repente chega a Evótica e ela cumprimenta um por um. Quando chega na Cíntia, ela pula e vai cumprimentar o outro. Como é que pode isso? Não tem como, irmãos. Eu aprendi uma coisa com o pastor Átila e eu nunca mais esqueci. Não, olha, existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-irmão não tem. Não tem jeito, porque nós somos filhos do mesmo pai. E se nós somos filhos do mesmo pai, ele pode estar aqui na CCME, ele pode estar na ICE, ele pode estar na Assembleia, ele pode estar na Batista, ele pode estar onde for. É meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Meu irmão pode ser gordinho, magrinho, pretinho, branquinho. Pode ser menino, pode ser menina, pode ser menina que parece menino, pode ser menino que parece menina, não importa. Mas é meu irmão, é minha irmã. Não tem jeito. Eu tenho que começar a entender que eu preciso acertar as minhas alianças com meus irmãos. E se você está com problema com algum irmão, lembre-se do que diz a palavra de Deus. Deixe sua oferta no altar e conserte-se com ele. Amém? Passa primeiro na casa de Deus, depois você vai e faz aliança, conserta a sua aliança com Deus, com a família, com o companheiro, com a companheira, com os irmãos. Depois você vai para a próxima cidade. Que cidade que é? Mispa. Mispa. E o que significa Mispa? Torre de vigia. Casa de Deus, aliança. Vigia, irmão. Vigia, minha irmã. Porque Jesus falou que a carne é fraca. Sabe aquela história? Ai, pastor, olha, passou por mim, estava todo cheiroso e não aguentei. Para com isso. Isso é falta de vergonha na cara. Para com isso. Eu sei que o inimigo é sujo mesmo, sabia? E ele vai usar o dia que você estiver aborrecido ou aborrecida com a sua companheira, com o seu companheiro, é nesse dia que ele vai colocar o prato na sua frente. É justamente nesse dia que vai passar um leite cheiroso lá, ou a mulata cheirosa. Está amarrado. Pois é, deixa amarrado. Porque se soltar. Jesus falou: vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode cair sim. Por isso você tem que estar sempre em oração, sempre vigilante. Essa cidade foi a cidade onde Samuel colocou, está lá no versículo 12, ele colocou uma pedra e gritou: Ebenezer. Lembra o que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o que acontece? Entre Mispa existia um lugar chamado Sem. Era tipo um vale, que parecia uma garganta. Porque a gente imagina que ele simplesmente foi ali, achou bonito o lugar, pôs a pedra e
encontrou Ebenezer. Não, não é assim não, irmãos. Na culto da palavra hoje eu aprendi um pouquinho, né? Acontece que lá, neste lugar, pelo formato dele parecer uma garganta, então fazia muito eco. Todas as pessoas que queriam dar uma informação ou falar alguma coisa para que chegasse até outros ouvidos, gritavam neste lugar. Hoje em dia a gente usa o Facebook, né? A gente quer, ou então sempre tem um irmão, claro que não é você, mas você conhece alguém que se você falar para ele, amanhã todo mundo está sabendo. É o 100. Ou é a 100. Sem noção nenhuma. Mas a gente sempre conhece alguém que é assim, não é verdade? Mas ali não, ali entre Mispa, que era torre de vigia e 100, foi onde Samuel colocou a pedra e gritou para todo mundo ouvir: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembra que eu falei que o nome da cidade não era Betel? Qual era o nome mesmo? Luz. Luz. Depois chamou Betel. E aí quando você lê em Oséias, no capítulo 4, versículo 15, você lê assim: Bet-Aven, que significa casa do nada, ou casa das vaidades. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpar Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis dizendo, vive o Senhor. Este Bet-Aven era Betel, antiga Betel. O que aconteceu? Eu disse para vocês que Samuel foi uma bênção a vida dele inteira, mas quando ele morreu, os filhos dele assumiram, e os filhos dele estragaram todo o trabalho do pai. Betel passou a se chamar Bet-Aven, ou seja, a casa de Deus, a morada de Deus, o templo de Deus passou a ser casa do nada, casa de vaidade. Às vezes é isso que acontece. Quantos irmãos, quantas pessoas que você conhece que era a casa de Deus, era templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus, mas que hoje é uma casa de vaidade, ou casa do nada. A pessoa já não ora mais, a pessoa já não sente mais quando os cânticos são elevados para adorar a Deus. A pessoa já não tem vontade mais de estar com os irmãos, com a família de Deus. Virou casa do nada, Bet-Aven. Passou a ser uma casa de vaidade somente, deixou de ser morada de Deus, casa de Deus. Casa de Deus, sabe o que é, amado? É eu e é você que adora a Deus. Quando alguém está perdido por aí buscando Deus, ele pergunta qual é o endereço de Deus. Eu sou o endereço de Deus, você é o endereço de Deus. Quando olha para mim e para você, sabe que Deus habita em você. Nós não podemos vir a ser Bet-Aven, nós temos que ser casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus. Versículo 17. Porém voltava para Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou o altar ao Senhor. Ele fazia esse círculo, mas sempre ele voltava para Ramá. Ele começava pela casa de Deus, aliança, vigiar, e voltava para Ramá. Ramá significa lugar do altar. E quando eu começo a pensar em altar, eu lembro de Gideão. Todo mundo conhece a história de Gideão, né? Que ele estava malhando trigo no lagar, aí o anjo do Senhor veio e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que fez Gideão? Vamos ler? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz, ou Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje está em obra dos Beritas. Então o Gideão decidiu, quando ele se
Primeiro ele discutiu muito com o anjo, se é de Deus mesmo, então vai molhar o novelo e a terra não. Depois ele faz o contrário, vai molhar a terra e o novelo não. Mas quando ele se convenceu que era Deus, então ele decidiu fazer um altar ao Senhor. E olha só, ele ofereceu sacrifício ao Senhor e até deu nome para aquele altar, para aquela situação. Ele falou: o Senhor é a minha paz, que eu faço Shalom. Mas aí eu comecei a pensar, que às vezes a gente é como um Gideão, viu? Você está de briga com o irmão? Estou, mas eu estou em paz. Você está fazendo a vontade de Deus? Eu não estou, mas eu estou em paz. Você tem abençoado a vida da sua família, do seu companheiro, da sua companheira? Olha, está difícil, mas eu estou em paz. Foi isso que ele fez, O Senhor é minha paz. Só que é o seguinte, a história continua. Vamos ver o que acontece? E aconteceu que naquela mesma noite, não foi na semana seguinte, não foi no mês seguinte, não foi no ano seguinte, foi na mesma noite que ele fez o altar ao Senhor, que o Senhor lhe disse: tomai o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé, e edifica ao Senhor Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece o holocausto com a lenha que cortasse do bosque. Não foi outro dia, foi no mesmo dia. Então quer dizer que eu faço um altar e digo que eu estou em paz. Mas só que o altar que me deixa em paz não é um altar que deixa Deus tranquilo e alegre. Tem que ser um lugar conveniente, tem que ser um jeito de Deus. O altar que Deus quer, ele tem que dar trabalho para nós, corte tudo lá. O altar para Deus tem que ser um altar preparado, com carinho, com amor. Não é de qualquer maneira, não. Não adianta você falar que está em paz. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o altar que você prepara. Para Deus não pode ser de qualquer maneira, irmãos. Para Deus não pode ser de qualquer jeito. E outra coisa que eu aprendo, sabe o que é? Que o altar de Deus, ele começa na minha casa. Ele fazia todo esse percurso, de ano em ano, mas depois ele voltava para casa, porque o altar estava lá. Hoje eu vou na igreja porque eu vou adorar a Deus. Não, você tem que adorar a Deus na sua casa. Hoje eu vou lá na igreja porque é lá que vai. Não, é na sua casa que começa o altar. A adoração, o louvor tem que ser na sua casa. Você me entendeu, querido? Eu quero que você guarde essa palavra. Talvez, quando eu sair daqui, você fala: nossa, pastor chato, grita, fala muito. Mas eu quero que você guarde essa palavra. Você vai ver o quanto ela vai mudar a sua história, o quanto ela vai mudar a sua vida. Porque você vai lembrar sempre que começar, tem que começar por onde? Pela casa de Deus, Betel. Tem que ter aliança com Deus, com família, com companheira, com irmãos. Tem que vigiar. E tem que levantar o altar de Deus na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Você crê nisso? Fique de pé, por favor. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Queria aproveitar essa oração também, levantar um clamor pela netinha, né?